Sejam bem-vindos à minha casa, bem-vindos à casa da Rô. Podem entrar, fiquem à vontade. Vamos conversar um pouquinho sobre o meu hall de entrada? Sejam bem-vindos, vou mostrar cada cantinho aqui do meu hall de entrada. Vou dar muitas dicas para vocês e vem conhecer comigo. A primeira visão que a gente tem, logo assim que a gente entra, ó, aqui é a porta de entrada, vocês estão vendo o espelho? Aí, a primeira visão é aqui, ó, essa parede com um espelho, um aparador e todas essas decorações, se vocês estão vendo, nós já vamos falar dela. Depois, ó, a porta que vai pra minha cozinha, corredor dos quartos. Aí, aqui, onde tem as poltronas, tem um cantinho aqui, a janela da frente, a porta. E aqui temos 2 puffs. Vou falar de cada cantinho aqui pra vocês. Pra começar, então, vou falar dessa primeira visão que todo mundo tem ao entrar na minha casa, que é um espelho. Eu não sou adepta ao Feng Shui, tá? Porque eu acho que a gente precisa estudar muito, entender muito o Feng Shui pra trabalhar a decoração com o Feng Shui. Mas algumas coisas eu dou uma pesquisada e eu gosto de fazer, como o espelho direto na frente da porta. Diz que quando você entra, toda energia ruim é jogado para fora. Então eu sempre gosto de ter um espelho voltado para a porta de entrada. Se alguém entra com alguma energia ruim aqui dentro, essa energia é jogada para fora. Sem contar que fica super bonito, né? Então eu tenho um espelhão que, na verdade, ainda quero mudar algumas coisas aqui e ainda penso em fazer essa parede toda de espelho, ainda tô estudando algumas coisas. Mas eu gosto muito desse espelho. Ele tem uma moldura grossa, puxada para um prata envelhecido. Gosto bastante dele. Acho que ele, para essa parede, tem um tamanho ideal também. Eu não quis colocar ele na parede porque eu gosto dele finalizando no chão com... Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu gosto dele finalizando ali no chão. E se eu ponho ele na parede para ficar mais alto, vai aparecer finalizando aqui atrás do aparador, vai aparecer metade dele. Eu não gosto. Eu gosto de acabar ele no chão, entendeu? Se a gente levanta ele, aparece o fim dele, assim, ó. Acho que corta a decoração no meio. Eu não gosto. Por isso que esse tamanho de espelho, eu prefiro ele encostado na parede, no chão mesmo, tá? Aí aqui eu sempre tenho algo de vela na minha casa. Eu amo. Amo luminárias, amo candelabros, porta-velas, castiçais, adoro. Então nós temos aqui 2 castiçais. Quero que vocês prestem muita atenção nos pratas e dourados, só nesse ambiente que eu tenho. Vocês são muito apegados, e eu percebo isso muito, que vocês são muito apegados. Se o ambiente tem prata, não pode ter dourado. Olha só, eu vou falar uma coisa, eu acho que a gente até deve mesclar, porque se fosse tudo muito prata aqui... Vou explicar. Aqui a gente tem os castiçais prata, o espelho prata. Se os pés da minha mesa, do meu aparador, fosse prata, ia ficar tudo muito pesadão pro prata, ia ficar tudo muito prata. Os pés da minha mesa é um dourado fosco. Vocês estão vendo? E ele não briga com o prata, gente. Vocês podem e devem mesclar o prata e o dourado. Para de achar que se num ambiente tem prata, tem que ser só prata. Se no ambiente tem dourado, tem que ser só dourado. E vocês vão ver isso na minha casa inteira. Tudo misturado, prata com dourado. E a visão fica leve. Não fica nem muito parecendo que tá misturado. Não parece. E também não fica tudo muito douradão ou tudo muito prata. E não fica exagero, faz uma mescla suave. Então prestem atenção, ó, vou até sair da frente.
Tenho duas luminárias aqui, um baú com duas luminárias. Quando a gente tem um aparador que é vazado aqui embaixo, fica muito bonito a gente decorar ele embaixo. Eu poderia ter deixado só o baú? Poderia, mas aí não seria a minha identidade, porque eu gosto de decoração cheia. Então eu coloquei um vasinho, coloquei as duas luminárias, que aliás preciso colocar velas, que elas estão sem vela, e o baú. E vamos prestar atenção nas cores também. Eu quero muito conversar sobre cores enquanto eu vou mostrando minha casa pra vocês. Todos os cômodos da minha casa que eu for mostrar pra vocês, nós vamos conversar sobre cores. Por que conversar sobre as cores? Percebo que vocês ficam muito apegados. Se uma sala, por exemplo, tem azul, que você não pode colocar nenhuma outra cor no meio dessa sala. O dourado e o prata, como a gente já conversou, se tem prata ou dourado, não pode seguir para alguma peça de outra cor. Então, a gente vai conversar bastante e eu vou mostrar na prática, como eu uso na minha casa, que vocês podem e devem mesclar as cores, porque fica mais harmonioso e mais agradável. Se você põe tudo de uma cor só, aquilo fica tão cansativo. Então a gente vai entender um pouquinho disso agora. Nós vamos começar por aqui. Tem um vaso de murano voltado para o verde. Vou até pegar o vaso para vocês verem a cor no verde. Tenho minha Nossa Senhora maravilhosa, que eu amo, de murano também, no azul. Então aqui a gente já tá mesclando o verde com o azul. Mas esse verde aqui é um tom que ele confunde. Até depende da luz que bate nele, ele confunde, ele não briga com esse azul. Não briga, olha como que fica harmônico, tá? Aqui eu tenho um livro, ó. Opa! Aqui eu tenho um livro verde e uma bola de murano verde de outro tom. Mas vamos lá. Esse azul não briga com esse verde. E este livro verde é do mesmo tom desta bola de murano verde. Então eu mesclei 3 cores de murano de uma forma que não ficou confuso, cafona, baiano, chamativo demais. Uma cor puxa a outra. E aí você vai ver que eu tenho mais cores ainda aqui nesse aparador que a gente tá conversando. Ó, olha o meu baú, bege e preto. Por que que não tá feio esse baú bege e preto aqui? Primeiro que o predominante dele é o bege, que é uma cor neutra e combina com o tampo do meu aparador. Então ele não fica desproporcional a cor. E segundo que minhas poltronas são pretas, vocês vão ver. Então tá harmoniando com o ambiente. Não tá uma peça que tem preto perdida. Harmonia com o ambiente, que a gente vai agora para as minhas poltronas e vocês vão entender, certo? Então aqui nós temos mesclas de tons de murano diferentes, de cores, azul, 2 tons de verde. Aqui eu tenho um outro vasinho, ó, embaixo do aparador, que é um tom de azul com umas pintinhas pretas. O que faz com que ele combine muito bem, porque a gente tem o azul daqui, o preto do aparador, então tá tudo ok, gente. A gente pode e deve mesclar cores. É só saber fazer a combinação certa, tá? E nós temos o pé do aparador no dourado fosco e as peças no prata. Então
também tá tudo bem. Eu não precisava ter um aparador com pé prata, porque as minhas peças vão ser prata. Gente, fica cansativo. Esquecem isso. Ó, vou até fazer um vídeo pra vocês verem assim, ó. Vou girar pra vocês verem o preto do baú. E aí a gente vira, a gente tem as poltronas pretas aqui. Eu adoro essas poltronas. Elas são amplas, são bonitas, são um modelo que não cai de moda. Mas eu fiz uma coisa errada com elas. Eu coloquei elas numa varanda que eu tenho lá no fundo de casa por um tempo. E elas ficaram no sol. Então, elas estão manchadas de branco, porque o sol foi desbotando. E agora eu vou tingir elas novamente de preto. Quando eu for tingir, eu vou tingir elas aqui com vocês. Eu mesma quero tentar fazer. Será que eu vou dar conta? Em cima da poltrona, eu tenho um trio de quadros, que eu gosto muito, porém algumas coisas me incomodam nesses quadros. É uma das coisas que eu quero mudar aqui nessa sala. Eu tô pesquisando alguns quadros da Casa Rô, que eu vou trazer pra cá, pra essa sala. Porque o que me incomoda? Eu comprei esses quadros porque eu queria muito pôr quadro na casa, mas eu não tava podendo investir em quadros melhores. E aí eu comprei esses quadros na internet. Eles são muito fracos, muito fracos. E a impressão, quando você chega de perto, você percebe que foi feito numa impressora qualquer. A impressão tem falhas, muitas falhas na impressão. E tem manchas de tinta da impressão. Então, eu olho pra eles, eu consigo ver isso, tá? E eles são muito, muito fracos, tá? Fracos que eles começaram na parede mesmo a encurvar. Então, assim, é uma coisa que eu coloquei num momento da minha vida que eu queria ter quadro, que eu queria deixar a minha casa organizada, que é isso que eu falo pra vocês sempre, que não importa o jeito que tá na minha casa, não importa, você tem que deixar ela bonita. Ó, tá embelezando, são bonitos, eu amo as figuras, mas eu quero uma coisa que vai ser melhor pra minha sala. E, obviamente, eu sempre quero ter produtos da Casa Rô aqui na minha casa, né? Então, eu tô sempre trazendo coisas novas da Casa Rô pra minha casa. Então, esses quadros logo, logo vão sair daqui. Não sei se eu vou doar, não sei se eu vou colocar no quarto de hóspedes, porque vai demorar um pouco mais pra eu decorar, apesar dele ser arrumadinho, vai demorar um pouco mais, vai ser o último lugar que eu vou decorar inteiro em casa, porque é o lugar que a gente menos usa. Eu uso pra me maquiar, tem algumas coisas minhas lá, mas eu quase não recebo hóspede. Então eu deixo os lugares onde a gente usa bastante mais gostoso, mais decorado, obviamente. E o que a gente usa menos, deixo organizado o máximo que eu posso, mas vou decorar mais pra frente. Mas vocês vão decorar os quartos comigo, tá? Então é isso. Aí essa parede, meu hall não é um hall muito grande. Então essas duas poltronas, ó, pega a parede inteira quase. E aí eu fiz um cantinho bem aconchegante aqui ao lado. O que eu adoro, que ficou bem na minha janela. Então à noite fica tudo apagado, esse abajur aceso. Quem passa na rua vê essa luzinha acesa, o conforto da luz acesa, né? Tenho esse abajur de cerâmica branco, que também em breve será trocado por um abajur provavelmente de Murano ou alguma outra coisa que me agrade um pouco mais. Não que eu não goste, eu gosto desse abajur de cerâmica, mas acredito que ele vá pro meu quarto. E que aqui na sala eu vá colocar um Murano. Então, é só isso que eu tenho aqui nessa mesinha de cima, ó, uma mesinha dupla. Também os pés dessa mesinha é dourado, tá? E em cima eu tenho uma bandeja prata. Tem nada a ver, eu não teria por obrigação colocar
uma bandeja dourada aqui. Gente, vai ficando tudo muito forte se você colocar tudo dourado ou tudo prata. Então eu gosto sempre de estar mesclando. O pé é dourado, a bandeja vai prata. Fica suave, não fica forçado para nenhum dos dois tons. Porque prata e dourado são duas cores que chamam muita atenção. Então quando você põe tudo dourado, fica tudo muito forte. E o prata também, o prata é bem espelhado, fica tudo muito forte. Quando a gente mescla, fica muito agradável. Eu gosto muito, tá? Então parem de ficar pensando aí que se tem prata, só pode pôr prata no ambiente. Não precisa. Bom, então aí eu tenho essa bandeja. Essa bandeja aqui, ó, fica do lado da minha porta. Então a gente tira a chave e já coloca aqui na bandeja. Não fica jogado em nenhum lugar, fica aqui no cantinho da bandeja. De manhã a gente sai, a chave tá aqui, fica organizado. Tem um vaso de murano, um âmbar com umas florzinhas. Esse vasinho puxado pro verde, para trazer um pouco do verde ali da frente. E tem um aromatizador aqui, que esse espaço, esse ambiente é o primeiro ambiente que as pessoas entram na minha casa. Tanto eu e meu marido, a gente entra, a gente sente já um cheirinho agradável. E todo mundo que entra aqui já sente esse cheirinho bem gostoso, que aliás esse cheirinho é um aromatizador muito especial, que é uma das novidades que tá vindo aí da Casa Rô, que vocês vão amar. Não tem quem não tenha. Eu deixei aqui na minha casa por um tempo, um mês ou mais. Não tem quem que não venha aqui em casa e não se encante por esse aroma. E essa daí é uma das novidades da Casa Rô, que já já eu conto tudo certinho. Então fica isso, ó. Eu gosto de ter sempre um sal grosso na entrada da minha casa também. E aí eu tenho um potinho, na verdade um cinzeiro bem simples, pequeno, com sal grosso aqui na entrada da casa. Eu tô sempre trocando, eu coloco também aqui uns dentinhos de alho de vez em quando, porque eu sou dessas, eu adoro vamos dizer, uma magia para o bem. Então, depois desse cantinho super agradável, eu amo esse cantinho, adoro, é um dos lugares da minha casa que eu adoro. Aliás, todos os lugares da minha casa que tem abajur eu amo. E vocês vão ver que não tem pouco, tá? Agora, gente, eu sentei aqui na poltrona. Em frente a essa poltrona, as duas poltronas, nós temos uma paredona. E que aí eu vou explicar pra vocês, nessa parede que não tem nada ainda. Ó. O que acontece? Eu não tenho muito espaço aqui, tá vendo que é tudo meio pertinho, ó. Aqui, aí já é a porta, ó, o sofá pra até a parede. Ele é comprido, mas é estreito. E aí eu tenho essa parede. Tem uma coisa que eu quero muito por aqui, que depois vou mostrar pra vocês. Mas eu tô achando que vai ficar muito grande, muito exagerado, porque eu não tenho um pé direito muito alto. Eu não posso colocar nada pequenininho nessa parede, porque é uma parede comprida. Então, por enquanto, eu prefiro deixar ela assim, sem nada. Tem só esses dois banquinhos, que eu gosto muito, que eles são de veludo, verde escuro, eu adoro. E aí eu fico pensando aqui, tem uma coisa que eu quero muito pôr. Mas e é grande o negócio que eu quero pôr, daria perfeito pro tamanho da parede. Mas eu tenho medo de ficar muito exagerado, porque apesar da parede ser comprida, o ambiente não é grande. Bom, aqui ainda então está em processo de imaginação. Eu sei que vocês vão querer ver e eu não mostrei o lustre da entrada. Eu gosto dele. Ele é um tecido, tá vendo, em volta. E tem esses pingentes caindo. Acho ele discreto, não acho ele tão exagerado. Gosto. Confesso que eu gostei mais desse lustre quando eu fui comprar ele. Quando eu comprei ele. Quando ele chegou, eu adorei. Era idêntico ao que eu tinha comprado. Comprei pela internet. Mas o que hoje, assim, não sou apaixonada nele. Apesar de gostar, não sou apaixonada. Penso em levar pro meu quarto.
Mas meu marido não quer tirar também o ventilador de teto do quarto. Mas é que é o seguinte, vou explicar. Eu pensava ter o meu hall de entrada bem clássico, quase medieval, assim. A decoração que eu pensava aqui. Porém, eu consumo muita revista, muita coisa na internet, site, Instagram, de decoração. E eu vou nas coisas que vai... E eu sou uma pessoa super emocional. A decoração, pra mim, tem que mexer com o meu sentimento. E a decoração romântica mexe muito comigo. Então, eu ponho uns toques de decoração romântica na minha casa, principalmente lá na minha sala. E vou mesclando um pouco, sabe? Do clássico que a gente tem, vou mesclando um pouco do contemporâneo, que são as coisas que é de hoje em dia, né? As coisas mais modernas. Eu tenho, acho que um pouquinho de tudo na minha casa. Eu não gosto de colocar uma coisa só. Mas quando eu estava reformando, na minha cabeça estava muito ligada a esse super clássico, quase medieval mesmo, assim, sabe? Aqueles lustres enormes de cristal. Mas a minha casa, o tamanho, não comportava ter aqueles lustres enormes de cristal, aquela coisa lá, não comporta. Precisa comportar com a arquitetura e a estrutura da casa. E na minha casa não comportava ter aquilo. Que até na época usava muito mais, né? Hoje a gente tem umas coisas muito mais modernas e outras coisas que também não é o estilo da minha casa. Preciso achar um meio termo para colocar aqui ainda. Mas eu gosto dele porque ele não chama tanto atenção, ele não é tão... não é um trambolho, porque graças a Deus eu pensei muito bem nisso na hora de comprar. Eu vi aqueles lustres lindos e eu falava, gente, mas isso não dá pra minha casa, não comporta. Então aí eu achei esse modelo que tem... Barulhão aqui. Então achei esse modelo que tem o cristal, né? Mas que não é uma coisa exagerada. Que combinou o tamanho perfeitamente com o meu hall de entrada. Eu gosto dele, ele é uma coisa assim que me traz não é uma coisa que eu olho e falo, putz, eu odeio isso, eu não quero isso na minha casa. Não, eu gosto, não me incomoda. Mas talvez hoje eu colocaria outro modelo aí. Mas é também uma coisa que eu preciso pesquisar e ver o estilo de lustre, o modelo que eu quero colocar aqui. Para mais pra frente trocar, mas não é isso que a gente vai fazer agora. Agora, aqui nessa sala, o que preciso fazer é achar o tapete ideal, porque como a sala é pequena, comprida e estreita, tenho muita dificuldade para pôr tapete aqui, então já trouxe tudo quanto é tapete que vocês imaginam. Provavelmente eu vou ter que colocar um tapete redondo, porque na hora que abre a porta também, porque o tapete eu tenho que colocar da largura das duas poltronas, pelo menos, né? E se eu coloco da largura das duas poltronas, na hora que eu vou abrir a porta, aí ela não passa no tapete, enrola o tapete, aí não dá certo. Então, provavelmente vai ter que ser um tapete redondo aqui, que esse ainda falta trazer para fazer o teste. Mas então falta isso, um tapete. Algumas coisas eu vou mudar, mas, gente, eu tenho certeza que eu me conheço. Algumas coisas eu sempre vou estar mudando. Ainda mais sendo dona de uma loja de decoração maravilhosa, né? Tem tanta novidade, tem tanta coisa, sempre vai chegando alguma coisa. Tem dia que vai me dando piti que eu quero trazer alguma coisa pra casa. Não posso ficar trazendo sempre, mas esses dias eu vim e fiz trouxe algumas coisas que eu precisava olhar e falar, nossa, casarrou na minha casa. e a gente vai chegar lá. Minha sala, varanda, logo,
eu vou apresentar elas para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha inspirado vocês a deixar aí a entrada da sua casa mais bonita, mais convidativa, mais organizada. Espero que eu tenha feito vocês entenderem que a gente não precisa colocar tudo sempre da mesma corzinha. Os muranos não precisam ser todos. Gente, vocês vão lá na loja, eu tento falar isso pra vocês, mas eu preciso mostrar pra vocês entenderem. Por isso que é legal eu mostrar as coisas da minha casa. Se vocês têm murano azul na casa de vocês, não quer dizer que vocês vão ter que colocar todos os muranos azuis. Misturem, mesclem, fica muito mais bonito, o visual fica muito mais leve, tá bom? Peçam minha ajuda, que eu sempre vou estar aqui para ajudar vocês a deixar a casa de vocês mais bonita e aconchegante. E venham, sejam sempre muito bem-vindos à Casa da Rô. Curtem, comentem bastante sobre o que vocês querem ver aqui no meu canal e compartilhem, por favor, para que esse trabalho que eu tenho feito para vocês possam chegar em muitas e muitas pessoas aí, que a gente consiga fazer com que muita gente entenda que o melhor lugar do mundo é a nossa casa e que a gente precisa transformar ela num lar muito melhor e confortável. E eu tô aqui para ajudar vocês nisso, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.